Então, galera, eu vou fazer por aqui a correção da prova para já aplicar a recuperação na sexta-feira. Sobre os aspectos dos regimes totalitários, marque verdadeiro e falso. Nacionalismo é verdadeiro, antiditatorial é falso, porque na verdade é ditatorial. Sempre o regime totalitário é sempre ditatorial. Democrático, de democrático não tem nada, né? É o contrário, é antidemocrático. Antimilitarismo também é falso, porque o certo é militarista, tipo, principalmente o regime de Francisco Franco, mas também o do Benito Mussolini e do Adolf Hitler. Então, são bem militarizados. Marxista é o contrário, é antimarxista. Então aqui ficou V, F, 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 F. Ah, professor, tu bota muita falsa na prova. Sim. Sobre os motivos que deram força aos regimes totalitários, principalmente o nazismo, marque a alternativa correta. Eu quero saber qual é a parada que fez os regimes totalitários em geral ganharem força, principalmente o nazismo. Crise socioeconômica causada pela forma que terminou a Primeira Guerra Mundial. Essa era a correta. Aqui eu coloquei a Segunda Guerra Mundial, por isso que é falso. Aqui eu coloquei avanço do capitalismo, na verdade seria avanço do socialismo, né? E aqui a D, pelo amor de Deus, espero que ninguém tenha marcado isso. Qual grupo venceu a Guerra Civil Espanhola? Por que? Explique. O grupo que venceu a Guerra Civil Espanhola foi a Falange. Conseguiu vencer porque teve muito apoio e o outro lado era formado só por populares em geral, né? Daí o nome Frente Popular. Então o grupo que venceu foi a Falange, porque teve apoio da igreja, burguesia, Itália, Alemanha e a grande parte do exército que estava junto com Francisco Franco. Então teria que explicar também a força, né, desses apoiadores e, consequentemente, isso ia explicar por que eles conseguiram vencer. Porque só falar que eles receberam apoio dessa galera não justifica nada. Tipo, se eu receber apoio de um bando de gente fraca ou que não tem poder militar nenhum, não vai adiantar de nada. Então tem que explicar a força deles, certo? A força do exército dispensa muito comentário. Eles tinham um exército oficial, treinado, equipado. Então isso gera uma vantagem. O apoio da igreja e da burguesia foi principalmente o apoio financeiro, né, e também o apoio ideológico, que no caso acaba conseguindo mais apoiadores. O apoio ideológico é bem importante. E no caso da Alemanha e da Itália, que apoiaram o regime totalitário da Espanha, foi por interesses, né, já pensando na Segunda Guerra Mundial. Se o Francisco Franco vencesse a Guerra Civil Espanhola, ele assumiria o poder e seria o ditador de lá. E teria o mesmo perfil que o Hitler, o mesmo perfil que o Mussolini. E na Segunda Guerra Mundial eles seriam aliados. Então essa era a ideia. E a Itália e a Alemanha estavam muito fortes, estavam aumentando o exército cada vez mais, equipando cada vez mais, investindo cada vez mais, já pensando na Segunda Guerra Mundial. Então quando manda exército da Itália, exército da Alemanha para ajudar a Falange, isso fortalece bastante. 6. É que eu coloquei duas 6, né, cara? É uma genialidade incrível. Tá. Escolha duas características principais e marcantes do nazismo e explique. Então, podia falar da Gestapo, podia falar do Ministério da Propaganda, liderado por Joseph Goebbels, podia falar do próprio partido nazista em si, podia falar da doutrina do espaço vital, é, podia falar da superioridade da raça ariana, enfim, podia escolher qualquer desses aí, né? Eu pedi dois, então já tem isso na minha explicação, né? Não cabe aqui explicar de novo, mas só para correção da prova. Então, se quiser dar uma olhadinha de novo aí nessas características, é só abrir lá o vídeo da explicação do conteúdo. Escolha duas características principais e marcantes do fascismo e explique. Então, podia falar da marcha sobre Roma, podia falar do corporativismo, podia falar da aversão que o Mussolini tinha com relação aos sindicatos, enfim,
Dá uma olhadinha lá naquela página que fala só sobre o regime fascista, que já vai ajudar bastante. Aí pula para 8, né? Porque professor de história não sabe contar, então bota 2 6 e 1 a 8. Cite e explique dois motivos principais para o apoio que os regimes totalitários receberam, principalmente na Itália e na Alemanha. Aqui, na verdade, é como se eu tivesse repetido essa pergunta 2 aqui na 8, né? É, os motivos que deram força aos regimes totalitários, principalmente na Itália e na Alemanha. Então, dá para fazer separado, né? Ou dá para fazer junto, sei lá. Por exemplo, se pegar a questão do prejuízo, né, do prejuízo socioeconômico com a Primeira Guerra Mundial, já explica tanto para a Itália quanto para a Alemanha. Então, esse prejuízo deixou o povo muito desesperado com a crise. E a tendência é essa: os regimes totalitários, pelo menos a análise histórica que se faz, é que em épocas de crise existe uma tendência muito forte de apoio a esses extremos. Então, tem uma crise muito grande e chega um maluco lá prometendo que vai resolver, e a galera acredita que esse maluco vai resolver e todo mundo acaba apoiando ele. Todo mundo não, né? Mas pelo menos uma grande parte. Principalmente no caso dos burgueses, né? E também um outro motivo seria o avanço do socialismo. Porque no mesmo sentido, em épocas de crise, também existe uma possibilidade de apoio aos regimes socialistas. Tá lá o pobre trabalhador é, com um salário horrível, condições de trabalho péssimas e como a crise está grande, ele se submete a esse tipo de trabalho, porque se ficar desempregado ele está ferrado de vez. E aí as ideias socialistas começam a agradar essa galera que está nessas condições, pela proposta de igualdade de classes e tal. Aí, por que que isso é causa do apoio aos regimes totalitários? Porque os burgueses ficam muito assustados com essa ideia, né? A ideia da classe trabalhadora ficar unida e lutar pelos seus direitos e tal, isso assusta bastante a classe burguesa. Então, o susto que os burgueses levam com relação a essas ideias socialistas se aproximando vai fazer esses burgueses apoiarem o outro lado, que seria os regimes totalitários. Então aqui dá para colocar esses dois motivos, né? São os dois principais. Essa é a prova, né? Espero que na recuperação caia coisa parecida e todo mundo consiga recuperar a nota. Beleza.